nome é Letícia, eu sou odontopediatra e faço parte da equipe educacional da Chofu Brasil. E hoje nós vamos demonstrar aqui os passos clínicos da Halteknik, que é uma técnica que está inserida dentro de uma odontologia de mínima intervenção. Essa técnica está indicada principalmente para aqueles casos de cavidades ocluso-proximais em dentina. Então vamos lá? E apesar de ser um procedimento direto, ela é realizada em duas etapas. Então, nessa primeira sessão, a gente coloca os elásticos ortodônticos separadores para conseguir esse espaço entre os dentes vizinhos quando é necessário. É importante que esse elástico ele fique posicionado dessa maneira para que haja a correta separação entre os dentes vizinhos. Então, certifique-se que essa parte superior do elástico esteja acima do ponto de contato. Então, quando o paciente retorna para o consultório, o que é importante? A verificação da presença dos elásticos, e aí com uma sonda exploradora eu consigo remover eles. E aí a gente consegue notar essa separação entre os dentes vizinhos. Então, quando for provar a coroa de aço no meu paciente, é muito importante a proteção das vias aéreas. E para isso eu vou utilizar um pedaço de gaze, né, e vou posicionar aqui para poder fazer a seleção da coroa de aço. É muito importante que o dentista tenha algumas opções de tamanhos para que ele consiga selecionar a melhor coroa de aço. Para isso, aqui nós temos 3 tamanhos. E aí você pode tentar por tentativa e erro ou medir o diâmetro mesiodistal do dente utilizando uma sonda milimetrada ou um compasso de ponta seca. A gente vai testar aqui alguns tamanhos para vocês identificarem, né, qual seria essa melhor opção de tamanho. O primeiro tamanho é uma coroa do tamanho 3, como vocês conseguem observar aqui na face vestibular. Sempre essa identificação ela vai estar na face vestibular da coroa. Então, o dente que nós vamos reabilitar é o dente 75 e eu vou fazer esse movimento. Então, aqui como vocês podem observar, a coroa está pequena, pois ela não engloba todas as cúspides do dente. Então, ela não vai servir para esse meu paciente. O tamanho 4, eu consigo atingir aqui até a linha do equador do dente e ela engloba todas as cúspides. Então, ele seria o tamanho ideal, porque é a menor coroa que vai servir, que é a que nós vamos cimentar. Só para nós testarmos, a coroa 5, ela vai se encaixar, mas ela vai ficar um tamanho muito grande. Então, é a número 4 que nós vamos utilizar para esse caso. Antes da cimentação, nós vamos utilizar a sonda milimetrada para medir, ter uma referência da dimensão vertical do meu paciente. E para isso eu posso utilizar uma sonda milimetrada em que eu vou na cúspide do canino e aí eu traço uma linha imaginária entre o canino inferior e o primeiro molar descido. Recomenda-se realizar isso antes da cimentação, após a cimentação e no controle periódico do nosso paciente. Então, para realizar a cimentação, nós vamos utilizar o cimento de ionômero de vidro para cimentação, o Hi-Bond Glass Ionomer da Chofu. Uma dica é nós homogeneizarmos esse pó dentro do vidro. E nós vamos usar a colher medidora que vem no próprio produto, lembrando sempre de utilizar essa haste medidora para a correta proporção do pó. E aqui então nós vamos dispensar a primeira gota para evitar aquela gota com bolhas. Outra dica é em relação ao frasco, então manter ele sempre perpendicular. E aqui a gente segue com 4 gotas então. Nós vamos utilizar a espátula de plástico para manipulação, onde eu quebro essa tensão superficial das gotas e começo a minha manipulação.
Você tem em torno de 30 segundos para manipular esse material. É importante preencher toda a parte interna com cimento. E aí nós vamos cimentar essa coroa fazendo um movimento de lingual para vestibular. Então eu vou posicionar ela aqui e vou pressionar com o meu polegar. Notem que há um extravasamento desse cimento e que ele é esperado. Eu pressiono com o meu polegar e tenho um suporte de apoio e peço para que o meu paciente morda um rolete de algodão por cerca de 2 a 3 minutos. E aí nós vamos remover os excessos com o auxílio de uma sonda, tanto por vestibular quanto por lingual, e os excessos interproximais com fio dental. Como vocês puderam perceber, a realização da técnica de Hall é uma técnica direta, muito objetiva, com boa aceitabilidade pelas crianças e muito simples de se realizar no consultório.